Pessoal, vocês me desculpem, deu um problema aqui na gravação. O outro vídeo, vocês perceberam, né? Eu fiquei meio perdido ali no final, mas vamos dar prosseguimento daqui. Aí hoje serão 3 vídeos, né? Tudo bem, vocês me desculpem aí, mas enfim. Eu não sei fazer edição de vídeo para colocar aqui no YouTube, essa é a grande verdade. Então, por isso que eu gravo um vídeo direto. Quando eu aprender a resolver essa questão, aí a gente vai ficar mais metido ainda, né? Mas, enfim, vamos lá. Eu parei aqui na parte... Eu finalizei a leitura, então, do primeiro parágrafo aqui do prefácio da Moreninha. Prosseguindo com o texto, no terceiro parágrafo, o Macedinho, ele diz aqui com todas as letras: do que vem dito, concluir-se-á que a Moreninha é minha filha, e exatamente assim penso eu. Aí eu pergunto para vocês, por que será que ele usa esse artifício, né, de considerar a Moreninha como sua filha? É bem interessante essa metáfora que ele cria. E outra coisa também que ele diz: a Moreninha não é a única filha que possuo, tem 3 irmãos que pretendo educar com esmero. O mesmo faria ela, porém, esta menina saiu tão travessa, tão impertinente, que não pude mais sofreá-la no seu berço de carteira e, para ver-me livre dela, venho depositá-la nas mãos do público, de cuja benignidade e paciência tenho ouvido grandes elogios. Ele tem, a gente pode perceber que ele tem uma ideia de projeto literário, pessoal. Ele tem já no prelo 3 romances, e a gente sabe que ele lançaria alguns romances, sim. A gente sabe que a Moreninha foi o seu grande sucesso, mas ele tem uns livros interessantes, como, por exemplo, A Carteira do Meu Tio, que é um romance bem de costumes também, com cenas interessantes lá do Rio de Janeiro. E essa questão, já fazendo um parênteses aqui, essa questão das cenas citadinas, isso também a gente pode pensar que seria um recurso do escritor em aproximar o leitor da história, em colocar o leitor dentro de uma paisagem que lhe é próxima, no sentido de aproximá-lo, no sentido de colocá-lo ali dentro do romance. Isso também é um artifício interessante de valorização do leitor, dentro daquela perspectiva que eu comentei com vocês, né? De que o leitor estando ali presente, né? O leitor sendo incorporado ao texto, né? Ele se divertiria mais, ele se veria ali dentro daquele retrato animado de valores e costumes, etc, etc. Então, o romance urbano da nossa literatura do século XIX, ele teve também essa característica. E aqui no prefácio do A Moreninha, o Macedo, ele convoca o leitor, a leitora,
como uma espécie de avaliadora do seu trabalho. E ele finaliza, né, os seus escritos no prefácio com o seguinte parágrafo: "E tu, filha minha, vai com a bênção paterna. E queira o céu que ditosa sejas, nem por seres traquinas te estimo menos, e, como prova, vou, em despedida, dar-te um precioso conselho. Recebe, filha, com gratidão, a crítica do homem instruído." Então a gente pode pensar o seguinte: quem é o leitor, quem é a leitora de Macedo? Pelo simples fato de serem leitores, podemos pensar já nessa tal instrução aqui mencionada. Para quem o Macedo escreve? Essa pergunta é interessante. Aí nós vamos ao encontro daquela questão já mencionada por mim, do projeto literário, né, do romantismo, no romance urbano brasileiro, que tinha como base a discussão de comportamentos, né, a situação dos costumes ali, a discussão no sentido de propagação desses costumes. E também a propaganda de valores morais para um público formador de opinião, digamos assim. O público que tinha um certo grau de proeminência social e intelectual até, não digo tão intelectual assim, mas social, certamente. Então, a questão que se colocava aqui como basilar era a educação sentimental do pequeno burguês brasileiro. Essa é uma questão que a gente tem que delinear com muita certeza, porque era isso que acontecia, né? Enfim. Só finalizando a leitura aqui do prefácio, então: "Não chores se com a unha marcarem o lugar em que tiveres mais notável, senão, e quando te disserem que por este erro ou aquela falta não és boa menina, jamais te arrepies, antes agradece e anima-te com as palavras do velho poeta." Que palavras são essas? "Deixa-te repreender de quem bem te ama, que ou te aproveita ou quer aproveitar-te." Então, essa questão do prefácio aqui, do romance A Moreninha, é muito interessante, porque coloca nas mãos do leitor, da leitora, uma responsabilidade, a responsabilidade do acolhimento, da aceitação. E esse acolhimento e aceitação refere-se também ao escritor. Haja vista que trata-se do primeiro romance que ele escreveu, não é verdade? Então, a partir dali, a carreira do Macedinho estaria tomando os seus rumos, digamos assim. Aqui a gente não percebe ainda essa questão da crítica literária. Claro que não. Até por se tratar de um romance dentro da fase inaugural, então a preocupação do Macedo não era essa. A preocupação era de divulgação,
de acolhimento e etc. Mas não deixa de ser interessante que no prefácio podemos então visualizar essa abertura, esse canal de diálogo do escritor para com o leitor. Essa é a questão que eu gostaria de evidenciar com vocês hoje de uma forma assim mais precisa. Então, vamos fazer o seguinte: amanhã eu vou organizar uma aula sobre o filho do pescador, a gente vai comentar alguns pormenores desse texto. Eu vou disponibilizar para vocês a leitura no Google Classroom de um artigo que foi escrito por uma professora daqui de Montes Claros, a Noêmia Coutinho Pereira Lopes. É um artigo bem interessante que fala sobre o filho do pescador. Então, já que não teremos tempo de ler o romance O Filho do Pescador, vamos ler, vamos tomar contato com uma leitura crítica sobre o romance. Tudo bem? E amanhã a gente comenta mais coisas. Tá certo? Então, muito obrigado. Durante a semana a gente se encontrará mais vezes. Então, um grande abraço. Deixa eu tocar aqui só um pouquinho a gaita, que eu sei que vocês gostam. E finalizo a aula de hoje. Não se esqueçam, cuidem-se, lavem as mãos, aquela velha ladainha de sempre, mas que é muito importante nos tempos que estamos vivenciando. Tchau.